Bom, camaradas, vamos então iniciar o ponto mais nobre da nossa ordem de trabalhos, que se refere à apresentação, discussão, debates e votação da moção de orientação política global. E justamente para a apresentação da moção, vou dar a palavra ao nosso camarada vice-presidente, André Bradford. Bom dia a todos. Camarada Presidente Honorário do PS Açores, Presidente da Mesa de Congresso, Camarada Carlos César, Camarada Presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, Senhor Presidente da Câmara Municipal e Camarada Tibério Diniz, os camaradas membros da Mesa de Congresso, caras e caros camaradas, eu vou começar por um desabafo pessoal, ainda que perceba que não seja talvez o mais adequado, mas que satisfação que é ver esta sala repleta deste espírito, desta vontade e deste empenho de fazer ainda melhor pelos Açores, ainda melhor pelos açorianos. Viva o PS! Caras e caros camaradas, cumpre-me nesta minha intervenção proceder à apresentação das linhas gerais e de força da moção de orientação política global pelos Açores com os açorianos, que tem como primeiro subscritor o camarada Presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro. Faço correspondendo à solicitação que me foi dirigida, mas faço sobretudo com grande satisfação e um enorme orgulho por se tratar de um documento orientador que coloca o Partido Socialista na linha da frente do debate político sobre o que verdadeiramente importa para o desenvolvimento dos Açores, para a afirmação e o fortalecimento da nossa autonomia e para a qualificação da nossa democracia. Falo-vos por isso com a convicção própria de quem se revê inteiramente nesta moção ousada e inconformista, focada nos anseios e nas aspirações dos açorianos, sem receio de questionar o que temos feito e como temos feito, mesmo que isso signifique reconhecer aqui e além insuficiências, mudar de rumo ou fazer diferente. Esta é uma moção para um tempo novo, mas é uma moção que revela também a mesma atitude reformista de sempre que o PS tem. Uma moção que parte do princípio de que se é verdade que está tudo bem melhor, tal não significa necessariamente que esteja tudo bem. Uma moção que, tendo por base um contexto socioeconómico bem melhor do que o de alguns anos atrás, nem por isso deixa de se constituir como um manifesto de inquietude, um testemunho cabal do empenho que continuamos a colocar na busca incessante das melhores soluções para os desafios que a cada momento nos vão obrigando a crescer, a sermos melhores, a reinventar-nos a cada passo esta honrosa e dignificante missão de servir os açorianos. Este renovado espírito, este renovado estímulo para que nunca nos acomodemos, camaradas, este impulso para que nunca percamos de vista a enorme responsabilidade que é sermos merecedores da confiança dos açorianos, no fundo este incentivo permanente para que nunca consideremos suficiente o que de melhor formos capazes de fazer a cada momento, é o alicerce principal da moção que agora vamos apreciar. É por isso que gostaria de começar por congratular o camarada Vasco Cordeiro pela opção que tomou ao resistir à tentação de apresentar uma moção conformista e confortada e confortável. É que, camaradas, sejamos francos, com o desemprego mais baixo dos últimos 7 anos e a economia a crescer, com uma maioria política estável e estando nós sensivelmente a meio da legislatura, e com as várias oposições em processos internos mais ou menos visíveis, mais ou menos conturbados, de luta pela liderança, seria muito mais fácil não nos expormos ao risco, jogarmos pelo seguro, optando de forma comodista pelo mero reiterar dos nossos princípios e das nossas políticas. Não foi isso que fez Vasco Cordeiro ao apresentar ao Congresso esta moção estratégica centrada no futuro dos Açores e no serviço aos açorianos, ao invés de uma mera moção de tática política unicamente preocupada com o umbigo do partido ou com a gestão das expectativas mediáticas. E aqui, para nós, que ninguém nos ouve, nota-se bem o incómodo que esta postura tem vindo a causar àqueles que preferiam que estivéssemos desanimados, sem ideias e sem chama.
Aqueles que, ao fim destes anos, ainda acham que dá muito trabalho gerar credibilidade e conquistar a confiança dos açorianos e preferem, por isso, ficar à espera que nos cansemos. Enfim, há aqueles que se preparavam para nos acusar de sermos outra vez os mesmos de sempre, mas que, perante o caráter inovador e propositivo desta moção, se viram reduzidos a um litígio forçado sobre uma alegada disputa de paternidade das propostas do PS. Pois bem, a moção global apresentada a este Congresso é a prova acabada de que ainda não é desta, que a razão de ser primeira da nossa ação continua a ser o nosso compromisso com os açorianos e que, sem nunca perdermos a coerência do nosso ideário, continua a ser o PS, o motor da mudança e o motor do progresso dos Açores. Sem triunfalismos, camaradas. Sem triunfalismos, apresentamos-nos de peito aberto e cabeça erguida para enfrentarmos novos desafios, superarmos novas metas e, em conjunto com os açorianos, empreendermos uma nova transformação da nossa região. Do ponto de vista da sua estrutura, a moção pelos Açores com os açorianos assenta de forma muito clara em 3 desafios de médio prazo, fundamentais para continuarmos a transformar a nossa região para melhor e que, por isso, devem nortear a ação política do PS nos próximos 2 anos. A afirmação dos Açores e do projeto autonómico, o reforço da coesão territorial, económica e social das nossas ilhas e a qualificação do sistema democrático são os pilares essenciais da proposta estratégica que se submete agora a debate, apreciação e votação deste Congresso. Por convicção e nunca por conveniência, o PS entende que é hora de conferir um novo impulso à afirmação da região e ao processo sempre em curso de aprofundamento da autonomia, dando continuidade a um percurso de que muito nos orgulhamos. O passar do tempo e a amnésia seletiva de alguns, na política e no comentário, tendem a esbater o papel liderante do PS no redesenho e na ampliação da nossa autonomia. Mas, caros camaradas, a extinção do cargo de Ministro da República, a criação da Lei das Finanças Regionais, o robustecimento do nosso Estatuto Político-Administrativo ou a revisão da nossa lei eleitoral, que permitiu reforçar a pluralidade do nosso sistema parlamentar, são avanços e conquistas que tiveram a marca indelével do PS Açores. Mas, tal como a concebemos, a autonomia é um processo dinâmico e sempre em atualização, sujeito a constantes desafios e reptos e que, por isso, requer uma postura permanente de pedagogia, vigilância e firmeza por parte de quem tem por missão representar os interesses da região e dar corpo às legítimas aspirações dos açorianos. Nesse sentido, a moção que agora se apresenta é clara. O PS não busca, não quer uma autonomia confortável, satisfeita, contentada e reduzida a interessantes, mas inconsequentes, conceptualizações jurídico-filosóficas. O PS quer, sim, uma autonomia arrojada, feita de envolvimento, de empenho, de superação, centrada na afirmação dos Açores no plano nacional e internacional. É por isso que, no seguimento da iniciativa parlamentar com vista à constituição de uma comissão eventual para a reforma da autonomia no Parlamento Regional, a moção que agora apreciamos inclui relevantes propostas de reformulação política ou institucional do sistema autonómico, partindo da extinção do cargo de representante da República e fazendo transitar as respectivas competências para órgãos regionais, como é o caso, por exemplo, da promulgação dos diplomas regionais, que passará a competir ao Presidente do Governo. A solução que se advoga reforça também a natureza parlamentar do nosso sistema ao prever a eleição do Presidente do Governo pelo Parlamento dos Açores e põe termo à possibilidade de veto político aos diplomas regionais. Mas a reforma para a afirmação de uma autonomia de futuro não se pode ficar por aqui e não pode deixar de incluir também propostas tendentes a aprofundar o envolvimento e a participação democrática dos açorianos. O PS reconhece que é preciso aperfeiçoar os mecanismos de exercício da cidadania e reforçar os laços de proximidade entre quem elege e quem é eleito. Com esse objetivo, a moção propõe a simplificação do voto antecipado e a adoção do voto eletrónico nas eleições regionais. A possibilidade de apresentação de listas independentes, garantida a sua natureza regional, e a consagração do sistema de listas abertas com ordenação de candidatos, e a eliminação da proibição constitucional da existência de partidos regionais. Desassombradamente, não queremos um PS
que se afirma num sistema autonómico que se vai desatualizando e que vai denotando limitações. Queremos, sim, o sucesso do PS numa autonomia forte, mais participada, mais diversificada e mais envolvente. Assim reforçada, a autonomia será sempre mais coesa no plano interno e mais forte no plano externo, assegurando, seja contra quem for e em que contexto for, que nunca será a soma dos restos da soberania. O PS Açores rejeita qualquer tipo de relação tutelar sobre a região e não pode aceitar que se utilizem instrumentos regulamentares para interpretar restritivamente conquistas legislativas no âmbito autonómico, como acontece particularmente no caso da gestão dos recursos do Mar dos Açores. A gestão de questões comuns implica responsabilidades partilhadas, não concedidas, partilhadas, que configurem uma relação legítima e justa de repartição de competências na defesa daquilo que é vital e estratégico para a nossa região e que, como tal, não pode deixar de ser decidido pelos açorianos. A afirmação da região no plano externo deve passar também pela consagração de um círculo eleitoral específico para o Parlamento Europeu, bem como pela existência de conselheiros regionais nas embaixadas portuguesas dos Estados Unidos e do Canadá, países onde a presença portuguesa depende fortemente das nossas comunidades imigradas. Não se trata, obviamente, de diplomacia paralela. O que nos move é, num caso, ver reconhecido no país o estatuto específico de que a região já beneficia em termos europeus e, no outro, poder dispor, à semelhança do que acontece já na representação portuguesa junto da União Europeia, de condições acrescidas de eficácia para a ação dos Açores na defesa dos seus interesses específicos no âmbito externo. E, camaradas, estamos no local ideal para afirmar sem reservas que o PS não vacilará na defesa do interesse vital da região no que o Acordo de Cooperação e Defesa com os Estados Unidos diz respeito. Não. Tal como está a relação de cooperação, o acordo é desequilibrado e não satisfaz as justas pretensões dos Açores, devendo ser revisto. Ou equilibramos a relação por via da redução das facilidades concedidas, ou o Estado português assume, na justa medida, os custos para a região. Mas, caras e caros camaradas, o novo ciclo de desenvolvimento que se vive na região não pode deixar de considerar como prioritários no plano interno também os desafios lançados pelo imperativo da coesão regional nas suas dimensões territorial, económica e social. Na sua ação governativa, o PS tem privilegiado sempre uma visão integrada da região. Sabemos que não se decreta a fixação das pessoas numa ou noutra parcela do nosso território e temos plena consciência de que cada ilha é uma realidade distinta, colocando desafios particulares em termos de desenvolvimento. É por isso que a moção que agora apreciamos considera essas especificidades como vantagens a potenciar e não como problemas intransponíveis, transformando a diferenciação territorial num critério fundamental para o investimento. Após um período em que coesão significou sobretudo a necessidade de garantir a infraestruturação básica de cada parcela do nosso território, é tempo de um novo ciclo de políticas de coesão que assentem no desenvolvimento humano, na qualificação do território e em políticas de valorização das diferenças territoriais com base na vocação de cada uma das nossas ilhas. Somos, camaradas, 9 ilhas numa só comunidade, 9 corações numa só alma, 9 caminhos para um destino comum. É essa a essência dos Açores, o que nos identifica e o que temos de saber estimar em prol do nosso desenvolvimento coletivo. Não é aceitável, é mesmo atentatório do interesse geral que haja quem se continue a servir das legítimas aspirações dos açorianos de cada ilha para criar divisões e fomentar bairrismos. Essa opção tática de fazer política partidária à custa da unidade dos Açores, colocando açorianos contra açorianos, é intolerável e lesa fortemente todo o esforço que gerações e gerações de autonomistas fizeram para que fôssemos partes iguais de um destino comum. Caras e caros camaradas, o terceiro e último desafio a que a moção global pelos Açores com os açorianos visa responder prende-se com a qualificação da democracia na nossa região. É que a vitalidade de um sistema democrático não se afere apenas por via do jogo eleitoral. Depende antes e, sobretudo, da eficácia dos meios de intervenção cívica que os cidadãos têm ao seu alcance,
do grau de informação e de transparência do sistema político e da forma como as entidades públicas executam a missão de servir as pessoas. E nós temos consciência de que há um caminho a percorrer nesse âmbito. É por isso que propomos um conjunto de medidas promotoras de uma administração aberta, responsável e responsabilizável. Um sistema de rastreabilidade do processo de cada cidadão junto à administração regional, que permita saber a cada momento que destino foi dado à sua pretensão. Um sistema formal de avaliação de cada serviço prestado pelas entidades públicas. Um portal onde serão publicados elementos informativos atualizados, mensalmente, relativos à execução orçamental, ao endividamento público, à execução dos programas comunitários e ao investimento em cada ilha e cada concelho da região. Sem receios e sem conformismos, queremos também continuar a ser, no partido, um exemplo de democraticidade, propondo, à semelhança do que já acontece no caso do presidente do PS Açores, a eleição direta dos coordenadores locais e de ilha, a definição de limites para os mandatos para os diversos órgãos do partido e a consagração de um sistema de paridade efetiva na elaboração das listas do PS. Em suma, caros e caros camaradas, a moção global que nos cumpre analisar neste Congresso é um documento orientador de mais um novo ciclo de mudança e de desenvolvimento liderado pelo PS, pelos Açores, com os açorianos. Sabemos do que somos feitos. Acreditamos numa autonomia que nos una no desígnio maior de nos realizarmos como comunidade. Acreditamos numa democracia que se reforce a cada momento e que o apelo e o envolvimento de todos na persecução do bem comum. Acreditamos num partido que se alimenta de futuro, de insatisfação e de um constante desejo de ser mais útil às pessoas, mais útil aos açorianos e mais capaz. Ao longo dos tempos teremos conseguido e teremos falhado, mas nunca duvidamos da nossa missão, nem a trocamos por qualquer tipo de interesse conjuntural ou partidário. A nossa obrigação é darmos corpo aos Açores que os açorianos almejam e merecem. Pelos Açores, com os açorianos. Viva o PS, viva os Açores!